O que seria da igreja se Israel não tivesse rejeitado o Messias? O que teria acontecido com os gentios se os judeus tivessem reconhecido Jesus como o Messias? Como estaria a humanidade nesse momento se a reação dos judeus para com Jesus, dentro do plano de salvação, tivesse sido diferente da que foi? Esse é o canal EBD Bíblia e Teologia. Eu sou Eduardo Oliveira e vos saúdo na paz do Senhor. Nós vemos que o livro de João, capítulo 1, a partir do versículo 11, o Evangelho de João, o quarto livro do Novo Testamento, diz, a partir do versículo 11, o apóstolo João, falando sobre Jesus, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós comentamos muito sobre esse versículo, ouvemos muito a citação do mesmo, e dentre outras coisas, uma das coisas que ficam mais em evidência dentro do contexto desse versículo, que a gente vê hora ou outra alguém comentando, perguntando, o que seria de nós se Israel tivesse abraçado o projeto divino para a vida deles? Ou seja, o que seria dos gentios? O que seria de hoje, nós que hoje somos igreja, que antes éramos gentios? O que seria da igreja se, ao invés de rejeitar o Messias, Israel tivesse abraçado? Muitas pessoas se perguntam, e tem pessoas que até pensam assim, graças a Deus que Israel não aceitou, né? Já ouvi pessoas dizer assim, graças a Deus que Israel rejeitou o Messias. Ou seja, qual é o sentimento dessa pessoa? Ainda bem, tem muita gente que tem esse sentimento, ainda bem que Israel não aceitou e nós fomos alcançados. Eu gostaria de fazer um comentário sobre isso. Talvez eu até volte a fazer um vídeo sobre esse assunto algum dia. Mas eu gostaria de fazer logo um comentário, pelo menos um pouco, fazer pelo menos um comentário básico. Primeiro, que nós temos que levar em evidência. Quando a gente diz assim, se Israel não tivesse aceitado, se tivesse acontecido isso, se tivesse acontecido aquilo, a gente está colocando uma coisa humana para Deus e nós não devemos trabalhar esse tipo de situação. Primeiro, essa expressão se não cabe dentro do projeto divino, né? Porque a gente diz assim, se eu não tivesse feito, mas Deus já sabe de tudo que aconteceu e de tudo que vai acontecer. Deus não precisa, Deus não utiliza essa expressão que nós utilizamos. Ou seja, Deus não trabalha com hipótese. Deus não trabalha como o ser humano. Nós temos essa situação de pensar, de dizermos, se o fulano fizer isso, eu faço aquilo. Se o fulano for, eu vou. Deus já sabe o que vai acontecer. A Bíblia nos ensina que em sua onisciência, Deus sabe todas as coisas. E em sua presciência, que é uma característica da sua onisciência, e a onisciência é um dos seus atributos, em sua presciência, Deus já sabe do que vai acontecer. Então, Deus formou o povo de Israel para ser povo dele, com um grande propósito. Mas Deus já sabia que eles não iam aceitar. É por isso que a Bíblia nos ensina que Deus preparou a redenção desde a fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo. Se Deus preparou antes, é porque ele já sabia de tudo. E sabendo de tudo, ele sabia que o povo judeu não ia entender e nem aceitar. E Deus já tinha projetado tudo. De que Deus já sabia que o Israel ia ser o povo dele da antiga aliança e que a igreja seria o povo de Deus da nova aliança. Deus já sabia de todas as coisas. Então, vamos lá. A onisciência de Deus, na sua onisciência, ele sabe de tudo. Inclusive, Deus sabe de tudo que já aconteceu, Deus sabe de tudo que está acontecendo, Deus sabe de tudo que vai acontecer. É tanto que ele deixou muita coisa revelada na sua palavra sobre as últimas coisas. Então, nós podemos entender o seguinte. Deus fez um projeto de salvação. O povo de Israel é o povo de Deus da antiga aliança e a igreja é o povo de Deus da nova aliança. Só que aí quando a Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu, a Bíblia não está dizendo que Jesus veio só para Israel, sem hipótese de salvar outra pessoa. A Bíblia está mostrando, tal qual outros versículos, outros textos da Bíblia, que Jesus veio em especial, em um primeiro plano. Ou seja, não é um projeto divino para Israel. O projeto divino para Israel não era de exclusividade, como que sendo só para eles, mas de primazia, primeiro. Então não é só para os judeus, é primeiro para os judeus. Né? Por isso que Paulo, quando prega, ele fala sobre a salvação para os judeus e gentios. Então, em primeiro lugar, por quê? Porque já era uma nação que tinha sido escolhida por Deus para ser povo de Deus. Então Jesus veio para o povo dele, em especial, porque qual era o projeto de Deus para Israel? Israel servir de espelho para as outras nações. Ou seja, através de Israel, as outras nações tornariam Deus conhecido no mundo. Ou seja, Deus iria trazer os povos através dos judeus. É tanto que Deus disse para o primeiro patriarca, que era Abraão, o primeiro que recebeu a promessa, Deus disse, de ti farei uma grande nação, em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Agora, quando Israel não entende que Jesus era o Salvador, que até hoje eles estão aguardando o Salvador, porque não, eles viam Jesus como mais um dos profetas. Tinha um respeito por Jesus, mas dentro de uma limitação que eles colocavam Jesus como se fosse mais um dentre muitos profetas que haviam se levantado. Mas Jesus não é só mais um profeta, ele é o profeta, o grande Salvador da humanidade. É o Deus que se fez homem. Né? É claro que a Israel é a melhor nação através da qual o cristianismo iria surgir, porque Jesus, cumprindo a promessa bíblica, veio do povo judeu, dos israelitas. Então, eles foram a melhor nação para que emanasse, para que surgisse, para que nascesse o cristianismo. Agora, quando eles não entenderam o projeto divino, tudo que Deus quis, eles rejeitaram a Cristo, aí Deus queria usar eles, pelo que entendemos na palavra, para ganhar as outras nações. Deus agora já abre o espaço direto para a igreja assumir o espaço que era de Israel a certo modo, para representá-lo na terra e ganhar as outras pessoas de todo mundo para serem salvos. Então, primeiro, nós temos que entender que Deus já sabe de tudo antecipadamente. Deus nunca será pego de surpresa. Em sua presciência, Deus sabe de tudo antes de acontecer. Então, Deus, ele já sabia que o povo de Israel ia negar, e Deus já tinha projetado salvação para a humanidade. Então, não existe a hipótese para Deus de se Israel, para Deus não existe, porque ele já sabe de tudo. Segundo, nós temos que entender que Deus projeta salvar toda a raça humana. Deus quer que todos sejam salvos. A Bíblia diz que Deus quer que todos sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Nós vemos Paulo citar isso em 2 Timóteo, a partir do versículo 4, se não me falha a memória. Nós vemos Paulo citar, quando escreve a Tito, capítulo 2, verso 11, que a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Nós vemos João 3,16 dizer, porque Deus amou muito da maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus sempre mostrou que quer salvar, independente de que povo seja, de onde mora, de que Deus quer salvar todos. Agora, claro, o ser humano tem que querer essa salvação, o ser humano tem que cooperar, né? Então, nós vemos que Deus sempre quis salvar a todos, não somente Israel. A promessa era em especial para o povo de Israel, mas não só para eles. A promessa, ou seja, a vontade de Deus em resgatar o ser humano é em âmbito geral. Nós vemos, inclusive, que a segunda vinda de Jesus, que ela acontecerá em 2 etapas, Jesus vem para a igreja, que, inclusive, tanto que Deus quer salvar a todos, que mesmo que a grande massa judaica rejeitou o Messias, aqueles poucos judeus que reconheceram Jesus como Salvador são salvos. Hoje tem pessoas que são judeus, mas que aceitaram Jesus e são tidos por Deus como igreja. Porque agora, como Deus revela para Paulo, quando ele escreve para a igreja de Éfeso, o grande mistério divino é que Deus tirou a parede de separação. Então, assim, para Deus hoje, nós que éramos gentios somos igreja e judeus que estavam a Cristo como Salvador são igreja. Jesus uniu os dois. Aí agora os que estão em Cristo já não são mais judeus e gentios, são um povo, ou seja, a igreja de Cristo, um único corpo. Então, até na própria vinda de Jesus, Deus mostra que quer salvar todos, que vai vir, Jesus descerá para cumprir a promessa do arrebatamento da igreja, e na nossa declaração de fé, conforme que nós, assembleianos pentecostais, cremos, 7 anos depois, ou seja, ao final do período tribulacional, Jesus desce com a igreja para vir para Israel. Então Jesus vai salvar a igreja e vai salvar o remanescente de Israel. Então Deus quer salvar a todos. Então Deus poderia ter usado os israelitas, mas Deus usa a igreja, mas Deus quer salvar todo mundo. Então não existe essa hipótese de ausência de oportunidade de salvação. É isso que eu queria deixar bem claro. Não existe a hipótese de ausência de oportunidade de salvação para alguém. Deus quer salvar todos. Deus disponibiliza a oportunidade a toda a raça humana. Quem sabe algum dia a gente volte a falar um pouco sobre esse assunto, mas eu espero ter respondido essa questão, que com certeza Deus sempre tem um plano de salvação para a humanidade. Se Israel não aceitando, Deus pôs um plano em prática. Se Israel aceitasse, Deus já sabia o que fazer, mas ele ia sempre... Nós cremos, pelo que a Bíblia mostra, que Deus, de alguma forma, prepara a oportunidade de salvação para toda a raça humana. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.